Buenas, turminha aí de novo! Tudo bom com vocês? Oi, pra quem não me conhece, eu sou o contador de história Amaury de Oliveira. E tô aqui hoje de Zé Barbarencio. Contando história aqui do interior do estado de São Paulo. De Santa Bárbara do Oeste. E a história que eu vou contar pra vocês agora é a história de um grande pesquisador do nosso folclore, Câmara Cascudo. E a história não podia de ser outra. É a história do compadre da morte. Pessoal, compadre da morte. Olha, diz que antigamente existia aqui nesse nosso interior um homem que tinha um monte de filho. Não parava de ter filho, de ter filha, era uma beleza. Até que chegou uma hora que não tinha pra quem dar a criança pra ser batizado. Pra ser a madrinha, pra ser o padrinho, pra ser o compadre dele, a comadre dele. Ele já tinha chamado todos os conhecidos, todos os familiares. Tinha chamado o delegado, tinha chamado o diretor da escola, tinha chamado o homem da estação, tinha chamado todo mundo. Tanto que sobrou só a morte. Pra batizar aquela criança. Foi um custo achar de Itacuja. Mas um dia ele chegou e encontrou a morte. Fez o convite e a morte na hora aceitou. Depois do batizado lá na igreja, nos conforme, a morte chegou pra ele e falou assim: olha, agora você é meu compadre e eu vou dar um presente pro meu afiado, que vai ser deixar o pai dele, você, rico. Nossa, o homem ficou tudo feliz da vida. Pensou, gente, vou ficar rico. A morte falou assim: a partir de hoje você vai virar doutor. E você vai ganhar muito dinheiro. Você vai entrar nos lugares que tiver doente e você sempre vai me ver. Vai me ver, a morte. Se eu tiver na cabeceira da cama, você pode receitar até água, ou chá de quebra-pedra, qualquer coisa, que a pessoa vai sarar. Agora, se eu tiver nos pés da cama, não tem jeito que a pessoa vai morrer. Bom, e não é que o negócio deu certo. O homem começou a virar doutor, botou uma placa bonita e foi chamado. E não é que dava certo. Todo mundo que era atendido por ele ficava sabendo na hora se ia curar ou se não ia, se a morte ia levar. Ele ficou famoso, ficou muito endinheirado. Mas diz que um dia, uns falam que era rei que chamou ele. Eu já sei de outro jeito. Eu sei que foi um fazendeiro muito rico que chamou ele porque o filho do fazendeiro, ou outros dizem que era o filho do rei, tava doente. Pessoal. E na hora que chegou lá, o famoso médico que tudo curava olhou e não é que a morte tava nos pés da cama do moço? Ele não quis saber. A hora que a morte deu uma cochiladinha, ele chamou os assistentes, os jagunços, os funcionários do fazendeiro, pediu para virar a cama. Viraram. Quando a morte acordou, ela tava na cabeceira da cama. A morte ficou muito brava e sumiu, brava que só ela. O homem tinha enganado a morte uma vez. O fazendeiro ficou contente, deu mais dinheiro ainda e o homem foi ficando cada vez mais rico. Um dia a morte chegou e falou pra ele: ô compadre, eu vim convidar você pra você conhecer minha casa. O homem falou: tá bom, eu vou, se você prometer que me traz de volta. A morte prometeu e assim num relâmpago ele sumiu e apareceu na casa da morte. Uma casa bonita, espaçosa, arejada. E foram conhecendo tudo. De repente ele viu um salão enorme, cheio de vela. Tinha vela de tudo quanto é tamanho. Vela grande, vela pequena, mas quase acabando. Ele estranhou e falou: ô comadre morte, que são essas velas? Ela falou: cê não sabe? É a vida de cada um que existe na face da terra. Quem tem a vela grande vai viver bastante. Quem tem vela pequena tá acabando a vida. E o homem curioso falou: olha, e minha vida, como é que tá? Deixa eu ver minha vela. Na hora que ele falou isso, a vela dele, a morte mostrou assim pra ele. E não é que era uma vela cotoquinho, só que o pavio cai e não cai. Ele ficou horrorizado, falou: comadre morte, já tô nas últimas. A morte falou: por isso que eu trouxe você aqui. Mas como eu prometi te levar de volta, vamos que vamos. E num relâmpago, voltaram. A morte falou: então vamos, compadre.
E o homem falou assim: ô comadre Morte, olha, em nome de nossa amizade, em nome da gente ser quase que parente, né, compadre e comadre, você deixa eu rezar um Pai Nosso antes de me levar? A Morte falou que deixava. E o homem começou: Pai Nosso que estais no céu. E parou. A Morte falou: vamos, continua? E o homem falou: eu não falei quanto tempo eu ia demorar para rezar o Pai Nosso? A Morte ficou louca da vida. Tinha dado palavra, não podia levar o homem. Ele conseguiu enganar a Morte pela segunda vez. E a Morte desapareceu. Eu sei que o tempo passou. O homem continuou cada vez mais rico, cheio de filho, cheio de neto. Foi passando até que um dia o homem já velhinho, já não atendia mais ninguém e estava numa das fazendas dele. Ele saiu de casa e foi olhar uma cerca. Os bichos tinham passado pela cerca, o gado dele, e tinha estragado tudo o jardim. O homem olhou e falou assim: oh meu Deus do céu, eu queria era morrer pra não ver uma coisa dessa. E na hora que ele falou isso, a Morte apareceu e falou: pediu? Simbora, compadre. E foi, Morte levou ele. Gente, essa história é pra gente saber que você pode enganar a Morte uma vez, pode enganar a Morte 2 vezes, mas ninguém engana a Morte 3 vezes não. Se vocês gostaram dessa história, procure nos livros que o Câmara Cascudo registrou, pesquisou e escrevinhou um monte de história do folclore, um monte de lenda, um monte de mito, muita coisa boa. Tantas coisas diferentes que existem nesse Brasil. E conheça as histórias e conte para outras pessoas. Mundão! Até vocês!